Será que o primeiro anjo já tocou a primeira trombeta? Em Apocalipse é narrado que ao tocar a primeira trombeta, 1/3 da terra seria queimado. Hoje, ao ligarmos a televisão e acessarmos notícias, somos confrontados com imagens chocantes e notícias de queimadas em escala devastadora, especialmente agora no Canadá, onde a fumaça de incêndios florestais não apenas obscureceu os céus locais, mas cruzou oceanos, alçando a Europa Ocidental e até a Noruega. O Canadá vive a pior temporada de incêndios da história. Mais de 1.000 focos estão ativos no país. O governo deu ordem para 20.000 moradores abandonarem a região de Yellowknife, no norte do país. Só na região norte, os bombeiros tentam combater mais de 230 focos. Pelo menos 20.000 pessoas têm até hoje para sair de casa. O fogo se alastrou também para a província da Colômbia Britânica. Equipes de resgate tentam combater mais de 350 focos na região. A fumaça causada pelas chamas chegou aos Estados Unidos, prejudicando a qualidade do ar. Mas será que isso é um mero acaso? É somente uma das consequências das mudanças climáticas, em conjunto com o cumprimento de antigas profecias? Se você deseja compreender esse acontecimento, fique até o fim do vídeo e descubra se o anjo tocou a primeira trombeta. Antes de continuar, lembre-se de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Desde a morte de Jesus Cristo, muitos teólogos e estudiosos das Escrituras têm se dedicado a compreender os sinais que antecedem os fins dos tempos, frequentemente referidos como o princípio de dores. Esses sinais são vistos por muitos como indicativos do aproximar da grande tribulação, um período profetizado de intensa angústia e sofrimento que precederá o retorno de Cristo. Um dos eventos mais debatidos e esperados nesse contexto é o arrebatamento, quando acredita-se que os fiéis serão levados aos céus, poupando-os dos horrores da tribulação. Existem diferentes teorias sobre o tempo que ocorrerá o arrebatamento em relação à grande tribulação. O pré-tribulacionismo, onde acredita que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. O mid-tribulacionismo, que acredita que acontecerá no meio, e o pós-tribulacionismo, que acreditam que virá depois da grande tribulação. No entanto, apesar dessas interpretações variadas e complexas, o nosso foco principal neste momento é nos desastres profetizados e em como eles se relacionam com os eventos atuais. Em particular, as descrições bíblicas de calamidades naturais e a possível conexão entre as queimadas massivas que testemunhamos em nosso tempo. Afinal, quando observamos esses incêndios devastadores como no Canadá e em outras partes do mundo, não podemos deixar de nos perguntar se estamos vivendo as profecias descritas no livro de Apocalipse. Uma análise fundamental para entender isso é sobre as trombetas, mencionadas no livro de Apocalipse. Estas não são apenas simples instrumentos musicais, mas carregam um simbolismo profundo na tradição bíblica. As trombetas eram frequentemente usadas para anunciar algo significativo, seja um alerta, uma convocação, até mesmo o início de uma guerra. Um exemplo icônico do poder simbólico das trombetas é na história da queda do Muro de Jericó, onde os israelitas, sob orientação divina, marcharam ao redor da cidade por 6 dias. E no 7º dia, após marcharem 7 vezes, as trombetas soaram e as muralhas da cidade caíram, permitindo a conquista de Jericó. Esse evento demonstra como a trombeta, na tradição bíblica, pode servir como um prenúncio de mudanças drásticas e intervenções divinas. Outro exemplo seria a menção que antes do arrebatamento iria tocar uma trombeta para anunciar. No contexto de Apocalipse, quando o primeiro anjo toca sua trombeta, é descrita uma cena dramática, onde 1/3 de toda a terra foi queimado, juntamente com granizo e fogo misturado com sangue. Esta imagem é tanto que aterrorizante quanto intrigante. O ato de tocar a trombeta serve como um anúncio divino de um evento cataclísmico. E a descrição detalhada do resultado dessa trombeta nos faz refletir sobre a sua relevância em nosso contexto atual. Dado o simbolismo da trombeta como um anúncio e a natureza específica da primeira trombeta, que fala de uma grande parte da terra sendo consumida pelo fogo, a comparação com os incêndios florestais massivos torna-se inevitável. Estamos de fato presenciando o começo dessas profecias?
De fato, estamos presenciando mais um pouco do famoso princípio de dores. Nas palavras de Jesus, quando ele se assentou no Monte das Oliveiras, e os discípulos o questionaram em particular. Dize-nos. E disseram: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em resposta, Jesus revelou uma série de eventos que prenunciavam a chegada do fim dos tempos. Ele advertiu que muitos iriam em seu nome proclamando-se o Cristo e enganariam a muitos. Guerras e rumores de guerra seriam ouvidos. Mas Jesus tranquilizou seus seguidores, afirmando que esses eventos seriam apenas as primeiras dores de um parto. Essa metáfora familiar à época ilustra que esses eventos iniciais são como os primeiros sinais de algo muito maior que está por vir. O próprio Jesus profetizou que nação se levantaria contra nação, haveria fomes, terremotos em vários lugares. Ele alertou sobre a perseguição aos seus seguidores e o aumento da maldade, fazendo com que o amor de muitos esfriasse. Essas previsões ecoam na realidade que vemos nos dias de hoje. Contudo, Jesus também trouxe esperança. Aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Ele afirmou que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, como testemunho a todas as nações, e somente então o fim chegará. Diante dessas palavras, somos confrontados com o desafio de discernir os sinais dos tempos, entender o significado em nossa era. As queimadas, as mudanças climáticas, as convulsões sociais, todos esses eventos podem ser vistos como as primeiras dores de um tempo de transformação profunda. O que nos resta é continuar a refletir, buscar sabedoria e permanecer vigilantes, enquanto aguardamos o cumprimento das profecias e a vinda do arrebatamento para os pré-tribulacionistas. O princípio de dores, conforme descrito nos evangelhos, refere-se a uma sequência inicial de eventos que sinalizam o aproximar do fim dos tempos. Estes eventos são comparáveis às primeiras contrações de uma mulher que ela sente antes do parto. Conforme o progresso dessas dores, os sinais se intensificam, culminando em eventos ainda mais dramáticos. No pré-tribulacionismo, uma das visões mais debatidas sobre o fim dos tempos é ensinado que o arrebatamento dos fiéis ocorrerá antes do início da grande tribulação, marcando assim o fim do princípio de dores e o começo da grande tribulação. Esse arrebatamento é uma interpretação divina, no qual os fiéis vivos e mortos serão instantaneamente transformados e levados aos céus, poupando-os dos horrores que se desenrolarão na terra durante a grande tribulação. Após o arrebatamento, a terra entrará em um período de intensa tribulação que durará 7 anos. Esta grande tribulação será caracterizada por calamidades naturais de proporções sem precedentes, guerras, perseguições e a manifestação do Anticristo. Estes serão os dias mais sombrios da história humana, marcados por um sofrimento, engano e rebelião contra Deus. Assim, enquanto os sinais iniciais servem como advertências e chamados ao arrependimento, a grande tribulação representa o desenrolar do julgamento divino sobre o mundo em rebelião para os fiéis. No entanto, o arrebatamento traz a promessa de esperança e salvação, evitando a necessidade de passar pela angústia da tribulação. Não devemos nos desesperar mediante aos tais acontecimentos atuais, mas utilizá-los para aumentar a nossa fé, crendo que Deus arrebatará os seus, que Deus guardará os seus. E o que você acha sobre esses incêndios? Seria o tocar da primeira trombeta? Me conte nos comentários a sua opinião. E não saia do vídeo sem curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre ser notificado de novos vídeos curiosos.